Senhor, gente, estamos aqui iniciando o nosso podcast. Essa semana estamos recebendo uma visita muito especial. Daqui a pouco vamos apresentar elas para vocês. Mas eu já quero agradecer a participação de todos que estão aqui com a gente nesse podcast. E peço para que vocês venham dar um like na nossa página aí, né, no nosso canal aí, dar um like nesse podcast que está iniciando agora. Curtir, né, dar um like, compartilhar com todos os seus amigos aí que você conhece, as pessoas que estão aí, que você tem conhecimento, relacionamento, envie esse vídeo para várias pessoas aí do seu conhecimento, né? E também não deixe de se inscrever no nosso canal. Nós já estamos com 117 pessoas inscritas no nosso canal. A meta era 120, né, pastor Almir? 120 pessoas, então não deixe de se inscrever aí no nosso canal. Contamos com a colaboração de todos que estão aqui com a gente. Já está aí participando com a gente a Marcela, a Jerusa, que é minha mãe, o pastor Rogério. E vai chegando mais gente, mas agradecemos a todos que estão aqui participando. E estou aqui com o pastor Almir. Pastor Almir, fala alguma coisa aí. Meu nome é pastor Almir, é um prazer estar aqui. Principalmente com a Daniela Guiar, né? Nós conhecemos ela, sua família, vimos ela crescer e fico contente de você ter realizado um livro. Até depois, fora, a gente vai conversar a respeito disso, porque conforme eu já disse em outras lives, eu também tenho 3 livros que ainda não coloquei ainda no mercado, quem sabe? Eu estava pensando em fazer apostilas, mas agora já mudei de ideia, estou querendo fazer livros. E agradeço pela sua presença, que Deus abençoe seu coração, a sua vida e fica à vontade, a casa é sua, a casa é nossa. Amém. Obrigada. Só apresentando aqui a Daniela Guiar, ela que é da igreja Nazareno, né, Daniela? Ela é terapeuta ocupacional, é o terapeuta só, né? Terapeuta. Trabalha terapias questões emocionais, né? Então ela vai estar apresentando aqui para a gente o seu livro, Cura e Gratidão. O Zé está com a imagem do livro aí, pode até colocar, né? Se você tem um interesse no livro da Daniela, que ela vai estar conversando aqui sobre esse livro, né? Está na bio do Instagram dela. O Zé vai fixar aí no nosso chat a página dela, já está fixada aí no nosso chat a página dela no Instagram. E você pode encontrar o livro dela lá na bio dela no Instagram. Está fixada aí no nosso chat. Mas também você pode encontrar o livro digital, né, Daniela? Isso. O digital está no link da bio na Amazon. Mas quem quiser o livro físico, aí pode me chamar lá no direct ou no WhatsApp. Também tem o link lá na bio. Tá certo. No WhatsApp. Tá certo. Então, nós vamos já estar aqui conversando. Se você tem alguma pergunta também para a Daniela, pode fazer a respeito do livro, que ela vai estar comentando aqui, mas não deixe de participar aqui com a gente, né, Daniela? Com certeza. Então, o pastor Almir já vai estar fazendo aí algumas perguntas que ele tem para a Daniela e nós vamos aqui dialogando a respeito do livro. Pode começar, pastor Almir. A primeira pergunta é a seguinte. Muitas coisas no seu livro me chamaram a atenção. Mas uma coisa que eu li me chamou bastante atenção e diz, no seu livro você diz que os bons homens são esquecidos. Fazer o livro Cura e Gratidão foi uma maneira de deixar um legado do pastor José Guiar pai? Sim. Eu sempre gostei muito de escrever, sempre fui a garota do diário, né? Desde pequeno, sempre gostei muito de escrever, mas eu tinha um desejo de escrever um livro, mas na verdade eu não tinha um assunto específico, né, para escrever. E quando o meu pai faleceu, eu continuei, né, no meu hábito de escrever e eu descarregava ali toda a minha dor, mesmo a minha angústia, eu sofri muito. E um dia, então, escrevendo, eu decidi que eu iria escrever um livro sobre a história do meu pai, para justamente eternizar a memória dele, honrar o homem que ele foi. E no processo, né, a ideia inicial era falar sobre o meu pai especificamente, mas no processo, no tempo, eu acabei relatando como foi o meu processo de cura e de superação disso tudo. Queria perguntar o seguinte, voltando um pouquinho atrás, qual era a formação religiosa da família Aguiar?
vocês já nasceram num berço evangélico ou era de uma outra religião? Como vocês vieram para o evangelho? Sim, então, os meus pais eram catequistas da Igreja Católica e a minha avó materna me levava para a escola bíblica dominical quando criança. E contam os meus pais, né, que eu não gostava muito de ir na missa, mas eu gostava muito de ir na igreja evangélica. E com 5 anos eu ia participar de um culto das crianças, eu ia cantar com o coro das crianças e eu convidei os meus pais para irem nesse culto. Eles ficaram contrariados num primeiro momento, meu pai brigou, mas foram para me agradar, né, no culto das crianças. E nesse culto eles se renderam a Cristo, aceitaram Jesus e começou aí a nossa caminhada cristã. E até hoje, para a glória de Deus. Você tem até um irmão que é missionário, né? O Sim, Denis, eu tenho um irmão missionário, ele é mais novo. Ele ficou 9 anos na Índia e ele está agora há 3 anos em Orlando. Ele já está no campo missionário já há bastante tempo. Olha só que interessante. E você até visitou a Índia também, né? Que você conta no... Sim, em 2012 nós tivemos a oportunidade de ir para lá, né, de conhecer o ministério dele. Foi realmente uma experiência muito boa. E a minha família toda sempre foi muito envolvida na obra, né? A minha mãe, eu cresci pregando, ministrando, ensinando. Sim, a gente sempre cresceu. Eu cresci muito envolvida na obra de Deus e a minha família toda é muito envolvida até hoje. Então, como que surgiu, né? Você falou aí um pouco esse desejo de sempre escrever esse livro. Fala pra gente um pouquinho da história do Cura e Gratidão. Né? Como que, de repente, você disse que veio esse desejo de trazer a memória do seu pai. Né? Por que você escreveu Cura e Gratidão? Então, porque eu sofri muito quando eu perdi meu pai. Eu era muito apegada a ele. Meu pai, ele era o meu melhor amigo. E foi repentino, né? Ele infartou repentinamente, ele era um homem saudável. E foi muito doloroso, realmente, para mim foi muito doloroso. E num primeiro momento eu questionei muito a Deus, embora conhecesse a soberania de Deus, eu não vou dizer que eu me revoltei, mas eu questionei muito a Deus do porquê. E eu cresci na igreja, conhecendo a palavra, e um dia, eu lendo a Bíblia, eu me deparei com 1 Tessalonicenses 5,18, que diz: deem graças a Deus em todas as circunstâncias. E quando eu li esse texto, me tocou de uma forma diferente, né? E eu pensei, como eu vou agradecer? Como eu vou conseguir ser grata agora, sem o meu pai, me sentindo perdida, sem chão, com a minha filha sofrendo, né, nessa situação toda. E eu questionei ali como agradecer. Mas o Espírito Santo trabalhou tão profundo nesse dia no meu coração que eu comecei a me recordar de tudo que eu havia vivido com meu pai, das experiências, né, de todo o aprendizado, de tudo que eu vivi com ele. E então aí eu comecei a mudar o meu olhar, porque a gratidão, ela é diferente do obrigado. A gratidão é uma mudança de olhar mesmo. E quando a gente muda o olhar, quando a gente muda a perspectiva, a gente muda a vida. E eu comecei a mudar o meu olhar sobre isso. Então, todas as vezes que eu queria me abater, que eu queria chorar, me revoltar, eu me lembrava de algo, de alguma coisa que eu tinha para agradecer, para ser grata mesmo. E aí eu fui percebendo que Deus foi tão incrível e tão lindo, que Deus planejou muito perfeitamente a morte do meu pai. Não foi uma coisa assim inesperada para Deus. Para a gente foi, mas para Deus foi tudo muito planejado. Por quê? O meu irmão, né, viveu 9 anos na Índia e ele viveu lá tranquilamente todo esse tempo, né, sem problemas nenhum de visto. Ele viveu muito bem lá. E uns 2 meses, 3 meses antes da morte do meu pai, repentinamente ele recebe um documento do governo que ele tinha 1 semana para sair do país. Então ele só colocou uma roupa dentro da mala e veio embora. E chegou aqui muito triste, chorou 1 semana inteira, ele e a minha cunhada. Sim, por quê? Por que estamos aqui dessa forma? Por que Deus nos trouxe? E eu me lembro que num momento ele se sentiu até assim envergonhado, né? Por que Deus está fazendo isso? O que está acontecendo? E depois a gente entendeu, né, que foi um plano de Deus. Seria muito mais difícil passar pela morte do meu pai sem o meu irmão aqui.
né? Ele não poderia vir, porque a viagem é longa, tudo burocrático, ia ser muito mais difícil. E coisas que aconteceram assim, nos dias anteriores, né? Depois o quebra-cabeça se encaixa e a gente entende que Deus cuidou de todas as coisas. Então, eu comecei a mudar o meu olhar sobre isso e perceber que eu tinha, na verdade, só motivos para ser grata. E a partir disso, assim, toda a minha vida realmente foi transformada até hoje. Você fala que você perdeu seu pai, no livro você fala que você perdeu seu pai em 2017. Sim. Né? E como é que foi isso? Lá você até relata, né, que ele estava com a sua mãe. Né? Sim. Como que foi a causa da morte? Como você ficou sabendo? Tá. Então, vou contar um pouquinho antes, primeiro. Deus é tão detalhista, né, tão perfeito, que no domingo eu fui para a igreja, o meu irmão ministrou numa igreja, eu fui com ele, e meu pai foi para a igreja, que ele era pastor em Guararema, e depois nós fomos para a casa da minha mãe, a gente comeu pizza, e assim, uma noite muito tranquila, né, uma noite em família, tudo muito tranquilo. A última imagem que eu tenho do meu pai é dele abraçando a minha filha. Quando eu a chamei para ir embora, ele abraçou ela bem apertada. Eu me lembro perfeitamente, até me emociono. Que ele olhou bem nos olhinhos dela e falou para ela: "O vovô te ama, Melina. Nunca se esqueça, o vovô te ama muito." E foi a última imagem do meu pai, assim. E no dia seguinte, era 12 de junho, dia dos namorados, né? O meu pai e a minha mãe foram passar um dia num sítio com um casal de primos, que eles estavam sempre juntos, e eles passaram lá o dia tranquilo, passeando, né? Passaram um dia tranquilo. E à noite, ele me ligou, eu também iria sair, eu ia deixar a minha filha com eles, mas aí acabou não dando certo, a gente não conseguiu se falar, e eu acabei deixando a minha filha em outro lugar. E eu saí para jantar também, e assim, sempre dá uma olhadinha no celular, né? E teve um momento que eu olhei no celular, tinha muitas ligações de um pastor amigo nosso. E aquilo me chamou a atenção, né? Porque ninguém liga várias vezes no dia dos namorados para falar: "Oi, tudo bem?" E aí aquilo me chamou a atenção, e quando eu olhei no WhatsApp, tinha uma mensagem desse pastor. Falou: "Dani, liga para sua mãe, seu pai está no hospital." Foi assim que aconteceu. Então ele sentiu uma dor no peito, esse pastor socorreu, estava lá com eles. Mas quando eu cheguei no hospital, a gente ainda não teve uma notícia de que era um infarto, de que era grave, né? A gente não teve nenhuma informação desse tipo. Só disseram que ele precisava ficar em repouso e observação, né, por causa da idade e tal, e que a gente podia ir embora. E nós fomos embora. No dia seguinte, nós retornamos, eu, a minha mãe, meu irmão e a minha cunhada, minha filhinha, e atrasou muito para entrar para a visita. E no meu coração algo dizia que era com o meu pai, né, aquele atraso todo. E quando foi liberada a visita, realmente a gente constatou que era com o meu pai. E aí que a gente teve a informação que ele tinha tido um forte infarto, que ele precisava ser transferido urgentemente para a UTI, mas que não tinha vaga e que era grave. Eu me lembro que eu fui para casa sozinha e eu passei a tarde toda ligando para várias pessoas, vereadores, assim, um monte de gente tentando uma vaga, mas sem sucesso algum. E à noite, já era umas 10 horas da noite, uma enfermeira que soube do caso num grupo de WhatsApp me mandou uma mensagem dizendo: "Daniela, seu pai já está na UTI, conseguiu uma vaga para ele." E eu me lembro que nesse momento que ela falou: "Seu pai está na UTI", eu respirei aliviada. Eu falei: "Nossa, agora ele vai estar melhor monitorado, né? Vai estar mais bem assistido, então agora ele está fora de perigo." Né? Mal sabia eu que tudo ia desmoronar no dia seguinte. E no dia seguinte, quando eu cheguei de novo para a visita, na quarta-feira, só fomos eu e a minha mãe, ele já estava na UTI. E quando a gente chegou, entrou vários médicos, enfermeiros, fecharam a porta. E aí eles falaram assim, nua e friamente, né? Falou: "Olha, ele está com toda a medicação, dosagem máxima, desde a terça, né? Desde o dia anterior, mas ele não reage. Em 24 horas, ou ele morre, ou ele reage." E foi bem duro ouvir aquilo. E naquele momento exato, eu já entrei numa negação profunda, assim: "Meu pai não pode morrer, meu pai não pode morrer, meu pai não pode morrer." E a minha mãe, muito calma, ela falou para mim: "Dani, se Deus quiser, ele vai morrer." Eu falei: "Não, ele não vai morrer." E eu me lembro que a minha mãe, dentro da UTI ainda, ela já ligou para o meu tio em Minas, irmão do meu pai, e falou: "Olha, se você quer ver o seu irmão vivo, vem logo." E eu fiquei brava, eu falei: "A senhora está dizendo que ele vai morrer? O meu pai não vai morrer, meu pai não vai morrer."
eu entrei num estado de negação assim muito grande. E nós fomos para casa, e na última visita a minha cunhada que entrou, e quando foi 8h30 da noite, mais ou menos, 8h35, a gente recebeu a ligação de que ele realmente havia partido. E foi muito desesperador para mim naquele momento, né? Assim, eu senti que o meu mundo desabou. Eu fui para o hospital com a minha cunhada, eu me recordo que eu fui dirigindo, assim, nem sei como eu cheguei lá. E eu entrei no hospital, assim, sabe, impetuosa, assim, esbarrando em todo mundo. E quando eu vi a maca, né, saindo do quarto pela porta bang bang, eu travei. Naquele momento eu travei, a minha cunhada caiu no chão, assim, chorando, e eu entrei em choque mesmo, assim, eu não tive reação nenhuma, eu não chorei, eu não falei, eu fiquei paralisada mesmo, assim, no corredor do hospital. E aí vieram as enfermeiras e me deram água, né, e me acolheram, e eu tive ainda que ficar ali para todo o processo burocrático de liberar o corpo. Foi uma experiência dolorosa, né? Quando eu cheguei, só para completar esse trecho, quando eu cheguei na casa da minha mãe, a rua estava fechada, como se tivesse uma festa, né? Assim, os meus familiares de Minas já haviam chegado, o pessoal da igreja já estava lá, os meus parentes aqui, a igreja, a casa estava lotada. Quem me recebeu foi a minha filha, ela tinha 4 anos. Aí ela veio ao meu encontro e falou: mamãe, o vovô foi morar no céu. Eu falei: é, filha, ele foi morar no céu. E eu entrei, minha mãe calma, assim, na sala. A minha mãe consolava as pessoas. E quando eu entrei no quarto sozinha, aí que eu desabei e chorei, né, porque eu tinha que chorar. Foi assim que eu recebi a notícia. Você diz no seu livro que superou esse luto depois de um determinado tempo e que a sua filha te ajudou. Sim, no início, logo que meu pai faleceu, eu passei mais ou menos uns 20, 25 dias só chorando, que eu não queria falar com ninguém, eu só queria chorar, eu só queria falar do meu pai. E a minha família me ajudou, né, no cuidado com a minha filha, e porque eu não tinha condição mesmo, assim, de cuidar. Eu fiquei realmente muito abalada. Dos 3 lá em casa, eu, minha mãe e meu irmão, eu senti mais do que eles. E sofri muito mais do que eles. E teve um dia que eu estava na minha casa chorando, e eu pensei na minha filha. Eu falei: não, eu preciso reagir, né? Eu preciso reagir porque eu perdi o meu pai, mas a minha filha tem mãe, ela precisa de mim. E aí nesse dia eu me lembro que eu tomei um banho gelado, eu fui buscar ela na escola, ela estudava no período da manhã. E quando eu cheguei em casa, eu brinquei com ela a tarde toda, como se eu estivesse bem, né? Eu dei todo o carinho para ela que eu deixei faltar por tantos dias, assim, acolhi mesmo. E foi muito interessante, porque nesse período todo que eu fiquei muito mal, que eu só chorava, ela aparentemente estava bem. Ela brincava, né? Ela interagia, ela aparentemente estava bem. E depois que ela me viu reagir, né, que ela me viu bem de novo, brincando, conversando, como se eu estivesse normal, e aí ela descarregou a dor. Aí eu me lembro que um dia ela me chamou no quarto, ela falou: mamãe, estou com saudade do vovô. E ali ela começou a chorar, e ela chorou assim copiosamente mesmo, chorou por um longo tempo, chorou muito, e ali eu entendi, né, que eu realmente precisava reagir, porque eu estava sofrendo, mas ela também estava sofrendo, e eu precisava ajudá-la. Se eu não conseguisse me reerguer, como ficaria minha filha naquele momento? E foi aí que eu comecei a me reerguer, dependendo do Senhor, claro, para também ajudar a minha filha. Quero aproveitar o momento, antes de você falar, chama sua filha e apresenta ela. Vem aqui, Melina. E a minha mãe... Apresenta a irmã também agora, já vai fazer já as apareceu, apresentações. né? Essa é a minha filha, Melina. Não é Melina ali, ó. Ela é minha filhinha, tem 8 aninhos agora. A Melina é uma bênção. Ela tinha quantos anos? Ela tinha 4 aninhos. 4 aninhos. Melina, gente. Essa é a Melina, ela é uma bênção. E assim, ela se recorda de muitas coisas do vovô, né? Ela tem muitos exemplos. Eu me lembro de um dia que eu fui ensinar um versículo para ela. Eu nem me lembro qual versículo era, mas... E eu fui falar para ela um versículo, ela falou assim: eu já sei esse versículo, mamãe. Eu falei: ah, é? Você já sabe? É, o vovô me ensinou.
Então, assim, ela tem muitas marcas, né, do vô, muito aprendizado. Em tão pouco tempo, né, 4 anos só que eles viveram juntos, ele marcou a vida dela de uma forma muito significativa e isso é muito gratificante hoje. Apresenta agora a sua mãe. Agora a minha mãe não pode faltar, gente, que a minha mãe adora fotos e flashes. Essa é minha mãe, Maria Guiar. Minha mãe é uma bênção, ela é o meu porto seguro, né? E desde sempre foi. Eu me lembro que quando eu entrei na sala cheia e a dor pairava assim no ar mesmo, era denso aquilo. E eu via minha mãe dizendo calmamente: Deus é bom, tudo que Deus faz é perfeito, Deus é bom. E ela consolava as pessoas e isso foi também muito impactante para mim, né? Ver o quanto a minha mãe foi forte nesse momento em que eu me senti tão impotente. Eu quero aqui agradecer a família de ter vindo, de estar Amém. participando junto com a gente e da gente poder divulgar esse livro. Eu espero, em nome de Jesus, que a cidade de Jacareí Amém. deseje divulgar de Amém. todas as formas, né? Depois a gente vai falar a respeito do livro. A gente nem começou, mas o costume que a gente tem é sempre de estar conversando e dando uma olhadinha para o relógio. Então, a gente nem começou a fazer as perguntas. Meu obrigado. Gente, Tá obrigada. Como que é o nome? Maria. Maria, obrigada, Ana Maria. Só ressaltando aqui, já estão mais de 27 pessoas nos assistindo. Amém. Né? Muita gente aqui, deixa eu só puxar aqui, Daniela, para você ver quem está nos assistindo aqui. Já falei da Marcela, já falei da minha mãe Jerusa, já falei do pastor Rogério, que está aqui. O pastor Rogério tem até uma pergunta, eu vou fazer a pergunta dele para você. Tem aqui o Jonatas, a Daiane, a Mireia também estão nos assistindo. Eu travou aqui o meu computador, mas tem aqui. Né? Acontece. O Ao Jonatas, vivo a Mireia, acontece de tudo. O Douglas, a irmã Ruth, a Mariana, a Paola também, o Leandro, quem mais? LPzinho, não sei, acho que é o Cauã, não sei se é alguém da família aí. O Luizão, Neia Pereira, minha tia Neia. Deixa eu ver quem está mais aqui nos assistindo. Aldenira Gomes, que é também minha tia lá de São Paulo. Às vezes tem um povo de São Paulo, de Recife, que aparece aqui também. Kátia Gonçalves, acho que é conhecida, não sei se sua, da sua mãe. Jusilene, parente. Jusilene é da minha igreja. Da Nazareno. Obrigados a todos da Nazareno também que estão nos assistindo aqui. Quem mais? Deixa eu ver, a Sara também está nos assistindo. Sara Guedes Rodrigues, ela gosta que fala Guedes, Sara Guedes. Ela está aqui nos assistindo. A Leda Araújo também está nos assistindo. E até a minha mãe comentou aqui que eu perdi também meu pai o ano passado, né? De AVC, tudo. E a minha sobrinha está falando assim que a história da sua parece com a do vô dela. Ela comentou, minha sobrinha tem 5 anos, né? Então, ela perdeu também, ela tem 5, ela perdeu meu pai com 5 anos. Ela aproveitou aí o meu pai com esses 5 anos de vida. Então, ela falou que é um pouco parecido. História parecida. Aqui, o pastor Rogério perguntou, Daniela, qual conselho você dá para os filhos que não têm bom relacionamento com seu pai? Primeiro lugar é o perdão, né? Porque o perdão nos liberta, o perdão cura. E o perdão não é para o outro, né? A gente tem às vezes uma ideia de que o outro não merece o perdão. Mas o perdão é para mim. O perdão me liberta, o perdão me cura, o perdão me transforma. E valorizar, né? Assim, pai e mãe, por mais que tenha contratempos, controvérsias, conflitos, é o mandamento do Senhor que a gente tem que honrar. Né, que a gente tem que honrar para que a gente tenha longa vida na terra. Então, assim, se eu quero ter uma vida boa, para mim, eu devo honrar os meus pais, é princípio. E quando a gente vive por princípios, a gente tem uma vida abençoada. Então, se alguém não tem um relacionamento bom com seu pai, com a sua mãe, perdoe, independente do que eles fizeram, são seus pais, né, e valorize, porque quando a gente perde, aí a gente sente diferente, né? E a gente pensa assim, por que eu não fiz mais isso? Por que eu não abracei mais? Por que eu não fiquei mais? Por que eu não atendi aquele convite? Por que isso? Mas aí o tempo passou, né? E tudo que nós temos é o agora, né? Tudo que a gente tem é o agora, então a gente precisa, e isso foi algo que eu aprendi também muito, a valorizar o agora, né? Valorizar os momentos que a gente tem. É isso que eu digo para esses filhos, né? Que
que amem os seus pais, ainda com seus defeitos, com as suas falhas, porque os nossos pais nos amam, né? Independente dos erros dos filhos, os pais estão sempre ali amparando, protegendo, cuidando, estendendo a mão. Então a gente tem que retribuir, com certeza. A Leda Araújo, ela é lá da Nazareno, lá da Bahia, né? Ah, da Bahia. Leda. A Bahia está aqui nos assistindo. Obrigada, Leda. Mas não deixe de... Se você tem alguma pergunta aí para a Daniela, não deixe de mandar sua pergunta aqui no chat. Ela vai responder também, né, sobre o livro dela. E no nosso chat tem uma mensagem fixa aí com o Instagram da Daniela, né? Que aonde você vai encontrar o livro físico dela, isso, né? O digital está no link da bio, mas o físico você pode me chamar também no direct ou no WhatsApp, que tem o link lá, e eu envio para você, pelo correio ou na igreja, a gente combina. Então, olha, aí tá todas as ferramentas para você possuir o livro Cura e Gratidão. É muito bom, eu gostei bastante. Até me emocionei algumas partes que eu lembrei também do meu pai, né? Lembrei você falando da sua filha, lembrei da minha sobrinha, né? Então, é algo tremendo que Deus fez na sua vida, essa restauração, né? Porque a gente sabe que é uma luta muito grande, né? O luto. E até no livro você fala que muitas pessoas passam pelo luto e tem pessoas que vivem ali naquele luto e não conseguem sair. Superar. Né? Não consegue superar. E lá você fala que tem um tempo máximo. Qual é esse tempo máximo que os terapeutas, o psicólogo, o psiquiatra fala que a pessoa vive no luto? Então, pela ciência, é considerado um tempo normal de 2 anos. Né? Um tempo aceitável de 2 anos. É claro que isso varia muito de pessoas para pessoas, né? Tem pessoas que superam muito fácil, tem pessoas que demoram mais tempo, que levam mais tempo, e tem pessoas que dizem que não superam. Né? Eu vou dar um exemplo. Eu sou terapeuta, tendo uma senhora que ela perdeu a filha quando a filha tinha 10 anos, e já se passaram 37 anos. E ela ainda sofre a perca dessa filha. Então, assim, ela está sofrendo há 37 anos uma perca. E isso é muito triste, né? Porque você passa uma vida toda com uma dor. E é isso que leva as pessoas à depressão. É quando você não consegue resolver as suas questões emocionais, as dores, os conflitos. Isso leva à depressão. É o acúmulo de dor do passado. Então, um tempo aceitável é de 2 anos. Se passou disso, aí é importante, sim, buscar uma ajuda profissional. O luto, você vai falar assim, é necessário as pessoas viver o luto, né? Viverem Tem pessoas que não querem viver, exatamente. Né? A gente precisa enfrentar a dor, né? E vivê-la, a dor. Por quê? Quanto mais você vive a dor no momento, mais rápido você se recupera dela. Né? A gente não pode fugir do processo. É um processo, como tudo na nossa vida, né? Nós vivemos de processos. E o luto também é um processo e a gente precisa passar por essa fase. E eu me recordo que quando meu pai faleceu, né, eu chorei muito, como eu já falei, eu queria só ficar quieta, eu só queria falar do meu pai, eu não queria falar de outro assunto. Eu chorava dia e noite, enfim. E o meu irmão, uma vez ele conversou com uma psicóloga de longe, eu não me lembro, de Goiás, parece. E ela falou, e ele disse que estava preocupado comigo, porque eu só chorava, né, que eu estava muito mal. E ela disse assim, olha, na verdade, a sua irmã é a mais forte, porque ela está conseguindo expressar toda a dor. Né? Então, é exatamente isso. Quanto mais a gente coloca para fora, quanto mais a gente expressa a dor, mais rápido a gente se recupera. A gente não pode reprimir a dor. E esse é o problema. Né? As pessoas querem demonstrar estarem fortes, que elas conseguem, que elas estão bem, mas isso só traz frustração e dor interna, e isso não é bom. Então, assim, quanto mais sofrer o luto naquele momento, melhor. Então, chora mesmo, sente a dor, né, num período que é aceitável. Então, se você vive isso no momento certo, você se recupera muito mais rápido. Só antes do senhor falar, é que a minha tia, ela fez uma pergunta aqui e está até relacionada a isso que você falou, né? Quanto é que ela perdeu a mãe dela, né? Ela é lá de São Paulo, né? A tia Aldenira, tia Nem, que a gente chama de tia Nem. Ela perdeu a mãe dela faz 6 anos e ela sente muita falta dela. E até ela perguntou se isso é normal. Aí você deu já a resposta aí para ela, né? Que
o tempo máximo é 2 anos. Então, né? Depois... a falta a gente sente. Eu falta. Também sinto. Exato. Não é? Eu também sinto falta. A falta a gente sente saudade. Então, agora é o Dia dos Pais. Eu me emocionei, eu olhei as fotos, eu postei. A gente vai sentir falta sempre, mas aquilo não pode mais atrapalhar a sua vida. A gente não pode mais ter aquela dor. É como uma cicatriz. Então, assim, quando você tem um machucado, cicatriza, toda vez que você olhar aquela cicatriz, você vai se lembrar de como foi. Ah, eu caí da árvore, machuquei e caí da árvore. Toda vez você vai se recordar, mas aquilo ali não vai mais doer. Então, o que não pode ultrapassar esses 2 anos é essa dor, sabe? Essa angústia, assim, aquela aflição, o desânimo. Mas a saudade e a falta, a gente sempre vai sentir. Mas a gente aprende a lidar com isso de uma maneira que não seja dolorida. Respondi? Respondeu, certo? Queria perguntar para você se as verdades bíblicas sobre a vida eterna em Cristo, depois que você superou, também te ajudaram. Sim, com certeza. Em todo o tempo, né, as verdades bíblicas me ajudaram, sim. A certeza de que o meu pai é um homem salvo, de que ele está num lugar de descanso, isso me confortou muito. E até tem um versículo que eu ia ler, pegar o meu celular, que está em Isaías 57, que diz isso. Esse que versículo eu achei interessante. Né, os justos são retirados antes que venham os dias maus. E hoje, esse versículo me confortou muito na época, e hoje isso faz muito mais sentido para mim. Porque eu fico imaginando como seria o meu pai hoje, nesse tempo de pandemia que a gente vive. Né? O meu pai era um homem extremamente cuidadoso com as pessoas, extremamente preocupado. Então, assim, meu irmão está longe. Então, eu fico imaginando como ele estaria sofrendo aqui com tudo isso que a gente está vivendo, né? Sem sair de casa. Até foi engraçado, uns 2 meses atrás, a gente saiu para almoçar um dia e a gente comentou alguma coisa na mesa sobre o meu pai. Aí a minha filha falou assim, se o vovô estivesse aqui, a gente nem estaria aqui almoçando, a gente já está trancado dentro de casa. Lendo a Bíblia, é isso mesmo, a gente já está trancado dentro de casa lendo a Bíblia. E realmente, né, ele estaria muito aflito. Então, assim, esse versículo fez muito sentido para mim, né, e as verdades da palavra de Deus me fortaleceram. Com certeza. Isso que você falou, né? Essas lembranças são boas, né? Você lembrar dos momentos alegres, do que a pessoa vai falar, do que a pessoa falava, né? Às vezes eu lembro muito, brinco até com a minha mãe, que às vezes as reclamações do meu pai, né? Talvez na época as reclamações não faziam sentido, a gente ficava chateado, né? Mas hoje a gente até ri das reclamações. Faz até piada. Faz até piada das reclamações que fazia, né? Verdade. Então é algo interessante. Porque tem muita gente entrando, Dani. Andréia Malerba também entrou aqui. É da igreja também, Nazareno. Da Nazareno, né? Está desejando muito sucesso para você. Obrigada. Gleidson, lá de Recife, meu primo, lá em Recife. A Rebeca da Silva foi convidada pela irmã Mariana, aqui da igreja, para assistir. Está amando o podcast. Ah, que bom. Então, tá bem isso, Dani. Acho que é uma pergunta que o pastor Almi também ia fazer, a respeito do luto. Você fala ali que o luto tem as suas fases. Até isso é a ciência que diz, sim, né? Existem 5 estágios do luto. Qual é esses estágios? Explica um pouquinho esses estágios. Um deles você já falou, né? Que é a negação. A negação, exatamente. O primeiro luto é a negação, e é interessante que essas fases, elas não estão relacionadas somente ao luto, mas pode estar relacionadas a qualquer tipo de perca. O fim de um casamento, a saída de uma empresa, né, de um trabalho, ou a mudança de uma cidade, está relacionado a percas. Então, a primeira é a negação, que é quando você fala, não é verdade, isso não pode ter acontecido. Não. É a negação, quando você não quer aceitar aquele fato. O segundo passo é a raiva, né, e a raiva quando você se revolta, e nesse momento também pode vir a culpa. Eu devia ter feito mais isso. E se eu tivesse feito isso diferente? E se eu tivesse ido antes? E se eu tivesse chegado mais cedo? E se eu não tivesse feito tal coisa? É um momento de raiva, revolta e culpa, uma mistura de sentimentos. O terceiro passo é a negociação. É que quando a gente tenta negociar, olha, Deus, se o Senhor me responder, eu vou ser fiel nisso a minha vida toda. Se isso acontecer, eu vou dar isso. É tipo uma barganha que se faz.
O quarto passo é a depressão, que é um momento de angústia mesmo, de choro, de tristeza, de solidão, quando a pessoa se fecha, quando ela vive aquela dor intensamente dentro dela. E o quinto passo é a aceitação, é quando a ficha cai e a pessoa diz, não, realmente aconteceu, e aceita o fato como verdade. Todas as pessoas passam por esse espaço, por todos esses passos, ou não? Não Não necessariamente, e algumas não por todos também. Não, eu passei por todos, nessa ordem até. Né? Eu passei por todos, mas não necessariamente, não é uma regra. Mas é muito comum. O Douglas, aqui da igreja, né, ele está perguntando assim, ele perdeu a mãe dele há um ano e meio. E ele tem um irmão, só que ele sente muito pela perda dela, né? E ele fala assim, qual o primeiro passo que eu dou para ajudar o irmão dele, né? Para ajudar o irmão, apoio, né, carinho nesse momento é muito importante. Fazer companhia, não deixá-lo sozinho. Ocupar a mente dele. Porque, olha só, tudo que a gente foca, em qualquer área da vida, tudo que a gente foca, expande, cresce. Então, se uma pessoa está ali focada muito na dor, né, muito fechada, pensando muito só naquilo, vendo muitas fotos, aquela dor vai crescer. A minha filha mesmo, no início, ela encheu a casa de fotos. Colocou fotos na geladeira, na parede, na porta do guarda-roupa. Então, assim, se você fica o tempo todo alimentando aquilo, a dor vai aumentar dentro de você e você vai ficar curtindo muito mais tempo essa dor. Então, desfocar, tirar a pessoa do ambiente, fazer coisas diferentes, apresentar novas pessoas, orar juntos, né, mostrar na palavra de Deus, se ela é salva, eu creio que sim, né, que ela está com o Senhor, né, de que isso é temporário, nós vamos nos encontrar na glória. São coisas que nos ajudam. Uma das coisas que eu ia até perguntar, já passo para o senhor, pastor. Chegado. É que a gente fica aqui na disputa, né? A conversa tá boa, a gente fica aqui. Não, eu só quero aproveitar aqui o momento para dizer que nós vamos dar... Você mande aí no chat as perguntas, porque a prioridade é sua. Exatamente. Agora, se vocês não mandarem aí eu e o pastor as suas perguntas, aí a gente tem várias perguntas para perguntar. Isso aí. Posso chamar de Dani? Pode, fica à vontade. Dani, quanto tempo, você falou do luto, tudo assim, quanto tempo você ficou nesse luto? Você viveu esse luto, assim, porque você disse que ficou muito mal. Foram dias ali, Sim. né? Então foi dias, meses, anos? Ou... Então, eu fiquei por quase um mês, assim, fechada, reclusa, só chorando, que foi até o momento que eu acordei que eu tinha uma filha. Então, isso durou quase um mês, mais ou menos. E depois, eu acho que eu ainda fiquei uns 8 meses, assim, bastante mal, sabe? Bastante mal, assim, só queria falar do meu pai. Eu acho que as pessoas até se cansavam, assim, porque eu não tinha outro assunto, né? Eu só queria falar do meu pai, queria falar do meu pai. E mais ou menos uns 8 meses. Mas dentro desses 8 meses, eu tive uma experiência, posso compartilhar? Eu tive uma experiência, assim, que foi um marco, que foi muito importante para mim. Eu acho que já fazia uns 4 meses, mais ou menos, que o meu pai havia falecido. E o meu pai, ele era muito amigo, né? Então, assim, ele ia comigo para todo lugar, ele sempre me acompanhava. Todo lugar que eu ia, que eu precisava de companhia, o meu pai estava comigo. E houve um dia que eu ia para São José trocar o pneu do carro, e eu não sabia o endereço, liguei, me atenderam mal, mas eu saí de casa para ir. E eu parei na Rua Barão, ali próximo ao Sene, parei o carro ali, e chorei, assim, e fiquei brava, assim, né? Briguei com Deus mesmo, assim, para falar bem a verdade. Por que o Senhor permitiu isso? Meu pai era um homem de Deus, meu pai amava as almas, meu pai é um homem tão evangelista, tinha tantos sonhos, apaixonado pela igreja, cuidava tão bem do seu rebanho. Por que o Senhor permitiu que meu pai morresse? E agora o Senhor não pensou em mim? Como que o Senhor levou meu pai? O Senhor não pensou em mim, deixou sozinho? E eu fiquei ali um tempo chorando no carro. E Deus, ele é tão lindo, né? Deus é tão perfeito que em um momento, depois que eu parei um pouco de chorar, eu ouvi a voz clara de Deus falando no meu coração: filha, eu sou o seu pai. E nesse momento que eu ouvi a voz de Deus assim, nossa, até me arrepio. O meu corpo todo assim foi inundado por uma paz mesmo, e eu chorei mais um pouco ali, mas de alívio, e eu saí e fui para São José, onde eu tinha que ir, como se eu estivesse indo para casa.
sabe? Eu fui assim no endereço certo, como se eu conhecesse. Então, a partir dessa experiência, apesar de toda a dor que eu ainda sentia muito, eu comecei já a me fortalecer, né? Isso estreitou muito a minha comunhão com Deus, porque a gente às vezes cresce na igreja e a gente se habitua tanto com a religião que a gente se afasta de Deus, mesmo estando na igreja, né? Há tantos anos. Eu cresci na igreja. Então, essa experiência também me aproximou muito de Deus. Eu sempre fui, pastor Almir me conhece desde sempre, né? Eu sempre tive uma vida com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, mas isso estreitou ainda mais, né? E eu cresci muito na minha comunhão de Deus. Então, assim, no todo, até que eu fiquei bem mesmo, foi mais ou menos uns 8 meses, quase um ano. Tinha umas recaídas, mas... E tem, né? Às vezes tem, a pessoa... até hoje, às vezes eu ainda choro, né? Natural. A pessoa precisa ser flexível, né? Sim, com nessa certeza. parte. Eu quero aqui aproveitar e dizer, né, para o nosso público que nós temos vários vídeos no canal da Igreja Apostólica Eu Chamar, que fala a respeito de paternidade e a respeito de orfandade. Então eu gostaria, se vocês desejassem, ver esses vídeos, que é muito bom. Eu quero fazer essa pergunta, eu certamente, mais ou menos, devo saber a resposta, mas eu digo, qual é a pior fase da vida do ser humano, na sua opinião? Olha, na minha opinião e baseado na minha experiência, é uma perca. Por quê? E ainda mais quando é uma perca de uma pessoa tão próxima. Porque, para mim, né, eu já havia perdido tantas pessoas na minha vida. Mas quando eu perdi o meu pai, a minha sensação é como se eu tivesse acabado de descobrir a morte. É como se fosse... Porque a dor era desconhecida para mim. Né? Então, assim, tudo que é novo, uma dor nova é uma coisa muito difícil. Né? Mudanças são difíceis. Mas, para mim, perder alguém que está todos os dias do seu lado... e de repente você não tem mais essa pessoa, é muito doloroso. Para mim, isso é a fase mais difícil, né, da vida de uma pessoa. Com meu pai, por exemplo, uma das coisas que eu mais sinto falta até hoje do meu pai são dos momentos de oração. Porque o meu pai era muito de oração. Hoje a gente brinca, como você falou. Porque assim, o meu pai e a minha filha falavam assim, ai, meu dedinho tá doendo. Ele já colocava a mão, vamos orar, Melina, vamos orar. Sabe assim, qualquer coisa que acontecia, ele já colocava a mão na cabeça, vamos orar. Hoje a gente brinca, mas isso me faz falta. Né? Os momentos de oração com meu pai, às vezes eu ligava para ele e compartilhava alguma situação que não estava bem. E ele falava assim, espera aí, minha filha, eu vou orar. E era incrível, como ele ligava depois de uns minutos, eu falava, pai, nossa, já aconteceu, já deu certo. Então, isso me faz muita falta, né? Assim, você ter a companhia, ter o apoio, ter o abraço, e de repente não ter, é difícil demais. Dani, e você falando um pouco disso, né, até me lembrei, a perda é realmente muito dolorosa, perder alguém, né? Parece até que, quando você vai vivendo os dias, parece até que alguma parte do corpo foi tirada. Era assim que eu me sentia, né? Parece que uma parte do seu corpo, né? E pode ser real, porque Deus fala que nós somos membros, né? Uns dos outros, né? Precisamos dos outros, né? Então, parece mesmo que essa parte do seu corpo foi tirada e você está vivendo sem aquela parte ali, Fica né? uma lacuna, né? Exatamente. Passando do momento de luto, quando se deu o seu momento de gratidão, né? Que você saiu do luto, né? Tanto que o nome do livro é Cura e Gratidão, né? Quando você começou a enxergar essa porta e falar, pô, agora eu tenho que agradecer a Deus, eu tenho que louvar a Deus por pelos dias que eu vivi, né, com meu pai, tudo. Quando que se deu? Então, acho que foi mais ou menos nesse período, depois desses 8 meses, mais ou menos, que foi quando eu li esse texto, né, que é tão conhecido e a gente fala tanto, né, de Tessalonicenses 5,18, e foi aí que eu comecei a ressignificar, na verdade, a dor, né? A gente trabalha muito isso na terapia, ressignificando, trazendo um novo sentido. Então, foi quando eu comecei a trazer um novo sentido e perceber que eu só tinha motivos para agradecer. Apesar de todo o acontecido, eu só tinha motivos para agradecer. Por quê? A morte é certa. Exato. Né? É a única coisa que todos nós temos certeza na vida. A gente ouve isso, assim, é clichê.
mas é real, né? É muito certa. Então, eu fui aprendendo com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, que eu só tinha motivos para ser grata. Né? E, vou fazer um exercício simples aqui com a gente, com o pessoal que está aqui. Se a gente for pensar só no nosso dia de hoje, tem alguém aqui passando fome? Não. Não. Todo mundo aqui tomou banho quente? Tomamos. Todo mundo aqui tem trabalho, casa. Então, assim, se a gente for pensar em coisas básicas, a gente tem tudo. Né? E a gente reclama tanto às vezes, mas eu sempre gosto de falar isso. Se você pedir conta do seu trabalho amanhã mesmo vai ter uma fila disputando a sua vaga. Não é? Então, assim, a gente às vezes reclama sem motivo. E a gratidão nos liberta dessa insatisfação. Né? Quando a gente começa a ter um olhar grato para tudo, você vai comer um ovo e no momento que você pensa, nossa, mas é ovo, você também já pensa, nossa, mas quantas pessoas estão pegando uma comida no lixo? Quantas pessoas não têm um ovo para comer? E aí você começa a trazer um novo sentido para tudo. Né? Então, assim, foi aí que eu comecei a realmente agradecer por todos os momentos que eu tive com meu pai, por tudo que ele me ensinou, né, por todas as marcas positivas que ele deixou, não só na minha vida, mas na vida de tantas pessoas. Né? E eu me recordo que no dia do velório dele, o velório foi lindo. A igreja é pequena, a igreja de Nazareno, mas a igreja estava lotada, assim, tinha muita gente. Amigos, familiares, o meu pai vendeu produto de limpeza por muito tempo, tinha muitos clientes. E foi engraçado, interessante, que sim, muitas pessoas tinham uma história com ele. Sabe, muita gente tinha uma história com ele. E depois também da morte, assim, houveram muitos relatos. Nossa, um dia eu encontrei com seu pai, eu falei para ele que eu estava assim, ele me deu R$50. Ai, um dia o seu pai me levou uma cesta básica. Nossa, um dia ele me deu uma carona, assim, para o meu marido bêbado. Então, assim, muitas histórias, né, de coisas que ele fez e que a gente nem sabia. E aí eu vejo nisso, assim, como o meu pai, ele era realmente um seguidor de Cristo. Né, que a Bíblia diz que o que a sua mão direita faz, a outra não precisa saber. E realmente ele fazia por amor às pessoas, ele tinha muito amor às vidas e muitas coisas que a gente nunca soube. Né, atos de bondade que a gente nunca soube. Quero aproveitar aqui, eu sei porque conheci o pastor José Aguiar, tinha bastante amizade com ele. Mas você pode contar aí alguma experiência inusitada que você viu acontecer na sua casa, de ele fazendo benefício para a vida de alguma pessoa? Olha, quando eu tinha uns 12, 13 anos, mais ou menos, eu me lembro que eu brigava muito nessa época, adolescente, né, entrando na adolescência, e eu brincava que a minha casa devia se chamar Casa de Misericórdia, devia ter uma placa assim no portão. Porque muitas vezes, eu me lembro que eu chegava da escola, tinha sempre alguém almoçando, um mendigo. O meu pai nunca dava comida no portão. Ele sempre colocava a pessoa dentro de casa para almoçar. E uma história inusitada, eu tenho uma. Eu me lembro de uma vez que apareceu um pastor, nem lembro se ele era pastor, apareceu uma pessoa lá pedindo ajuda e tinha um menino, do tamanho da minha filha, mais ou menos. E o meu pai acolheu o senhor, lá, o homem com o filho e tal, e eles dormiram na minha casa. Eu falava, pai, o senhor nem conhece. Como não? Mas ele está precisando de ajuda. E no fim, o homem foi embora e deixou o menino lá, né, mãe? E deixou o menino lá na minha casa com a minha mãe. E ele voltou para buscar o menino, assim, dias depois. Então, assim, foi algo bem inusitado. E tem uma outra ainda também, que eu falei, pai, como o senhor fez uma coisa dessa? Mas eu vejo que é o quanto ele amava o próximo, né? Tinha um rapaz na igreja que dava muito trabalho, mexia com droga, e eles estavam sempre ali lutando por aquele rapaz, né? Tentando levar ele para o desafio jovem. Sempre rapaz. E um dia o meu pai encontrou com ele na rua, e falou que queria levar ele para a casa de recuperação. E ele falou para o meu pai assim, tá bom, eu vou, mas só se o senhor antes me levar para comprar uma droga e eu fumar a minha última droga. E meu pai falou, tá bom. E colocou o rapaz dentro do carro, levou ele para comprar droga. O rapaz fumou dentro do carro do meu pai, só para poder levá-lo no desafio. Então, assim, isso mostra o quanto ele amava. Né? Eu não faria, talvez. Né? Exato. Então, assim, isso é prova de amor mesmo. Você falou aqui da gratidão, e o seu livro fala quais os benefícios da gratidão. Dá aí uma
conforme a pastora Fernanda sempre brinca, né? O Almir sempre dá uma pincelada. Então, dá aí somente uma pincelada. Gente, a gratidão muda a sua vida num todo. Né? A gratidão melhora o sono, melhora o humor, melhora o sistema imunológico, melhora a nossa saúde mental, emocional. A gratidão muda tudo. Né? Porque pessoas que são amargas são pessoas que reclamam. Né? Você nunca vai ver um reclamão feliz. Exatamente. Não tem, pode procurar aí que não tem. Sempre as pessoas que reclamam muito, as pessoas insatisfeitas, elas são amargas. Né? Consequentemente, elas são pessoas tristes. E a gratidão nos liberta dessa insatisfação, dessa amargura. Né? Porque aí você começa a perceber que você tem tudo o que precisa. Né? Você tem, ainda que seja o básico. Muitas pessoas não têm o básico. Nós estamos aqui hoje com toda essa tecnologia que é à nossa volta, a internet. Isso é tão normal. Não é? Quem vive sem internet hoje, gente? A gente usa a internet para tudo. Mas no Brasil, existe 20% da população, 45 milhões de pessoas sem acesso à internet. Consegue imaginar uma vida sem internet? Então, assim, se essas pessoas não têm internet, elas também não têm muitas outras coisas que são habituais para a gente, né? Que fazem parte do nosso dia a dia. Então, assim, a gratidão transforma a sua vida por completo num todo. Vai te deixar mais bonito, mais feliz, mais bem-humorado, mais alegre, mais comunicativo, mais sociável, né? Altera todas as esferas da nossa vida. Você fala que nenhuma pessoa gosta de viver perto de pessoas que reclamam, né? Não. Aquela pessoa que fica toda hora reclamando, as pessoas até... A gente quer distância, né? Quer distância. Exatamente, infelizmente. E isso é ruim, né? Exatamente. Só dando uma pontuação aqui, Dani. Estamos com mais de 22 pessoas nos assistindo. Continue dando seu like aí no nosso canal, nesse podcast. Se está sendo relevante para a sua vida, né? Que você venha compartilhar com mais pessoas, né? Aí ao seu redor, com pessoas que você conhece, seus amigos, seus parentes. Compartilhe, né? E se inscreve aí no nosso canal. Todas as terças-feiras a gente tem aqui podcasts. Quinta-feira tem a SAF com a pastora Sônia. Então, se inscreve aí no nosso canal, toca no sininho para você ser lembrado de que toda terça-feira tem podcast. A gente está sempre trazendo mensagens, essa semana, né, pessoal, falando sobre campo de batalha da mente. E o luto também é um campo na nossa mente, né? É uma batalha, né? Como você falou ali, que a gratidão, né, ela até melhora os nossos pensamentos, a nossa maneira de viver. E o luto, você falou da depressão, né? Que a pessoa ela pode chegar nesse estado de depressão e fica ali naquele campo mental de nunca conseguir sair daquilo, né? Exatamente. Tudo, na verdade, está na nossa mente. Na nossa mente. Tudo. Que conselho você daria para as famílias que perderam seus entes queridos e principalmente agora, por causa desses 2 anos de Covid? Olha, o meu primeiro conselho é chore. Chore a dor, né? Sinta a dor, permita-se sentir a dor, isso é importante. É importante permitir sentir a dor mesmo, chorar, ficar recluso se necessário. Chore, viva esse momento, no momento exato, que é após, né, a morte. Viva o momento da dor e agradeça. Né? Agradeça pelos momentos que você teve com essa pessoa, por tudo que você pôde compartilhar com ela, pelos ensinamentos que ela deixou, pelas recordações. E é por isso que é importante a gente valorizar cada dia e a gente criar memórias, né, agradáveis, memórias boas, porque é isso que vão ficar depois. Né? O que resta depois são as recordações. Então, agradeça pelas recordações boas que você tem e valorize quem está à sua volta. Valorize. Às vezes também a gente se prende tanto naquela dor, em quem se foi, e a gente deixa de apreciar as pessoas que estão conosco. Isso é um perigo. Então a gente precisa deixar, sofrer o luto, agradecer por quem se foi e cultivar aí as pessoas que estão à nossa volta. Tem mais 2 aqui. Se você tiver pergunta, não deixe de fazer pergunta aqui para a Dani responder. Hein? Alguém aqui no auditório tem alguma pergunta, pode fazer também, a gente transmite. A gente já falou, vai falar, vai continuar falando. Novamente você tem a oportunidade de divulgar o livro Cura e Gratidão. De que forma você está divulgando? Olha,
Eu estou divulgando através das redes sociais, né? Tenho amigos que me ajudam nisso, que compartilham nas redes sociais. E eu tenho ido nas igrejas, tem sido uma bênção poder compartilhar o meu livro nas igrejas. E tem sido uma experiência boa, né? E os feedbacks que eu recebo também assim, é algo maravilhoso. Então, cada feedback que eu recebo, né, li o seu livro, nossa, como me impactou, como foi emocionante, chorei. Isso é muito valioso. Mas eu tenho divulgado nas redes sociais e nas igrejas que eu tenho sido convidada para ministrar. A irmã Ruth deixou uma mensagem aqui, falou que a gente tem que convidar ela mais vezes, pastor Almir. Ah, com certeza. Olha que eu gostei disso. Hein? Eu quero aqui aproveitar e falar para os nossos ouvintes que divulguem, né, o trabalho da Daniela Aguiar, o livro. Compre, né? Compre. Porque é muito bom. Você vai ser Isso, edificado. não só Com divulgue, certeza. compre. É verdade. Presentei. Né? Exatamente. Pode presentear aí E ela- uma pessoa, um familiar seu, né? E a gente conhece muitas pessoas nesse momento em estado de luto, né? Exatamente. Assim, é uma dor praticamente mundial que a gente está vivendo, uma dor Verdade. coletiva. Uma dor coletiva, exatamente. E eu quero aqui convidar as igrejas para chamar a Daniela Aguiar, né, para poder falar tanto no YouTube ou na rádio. Não vou falar na televisão, né? Ah, Mas posso profetizar, hein? amém, eu recebo. Em nome de Jesus. E E tem mais uma pergunta, pastor? tem mais uma. Pode Pastor fazer. tá pastor. afiado, hein? Ele tá Afiado. preparado. Qual o seu conselho para aqueles que têm o desejo de escrever livros e desejam contribuir com a cultura e a literatura? Gente, escrever um livro é uma decisão, né? Primeiro, você tem que gostar de escrever, né? Tem que gostar de escrever. Eu gosto de escrever e gosto de ler, né? A leitura edifica muito a nossa vida. E é o começar, agir, né? A gente tem que começar, tem que agir. E eu comecei a escrever o livro e foi desafiador para mim, né? Porque assim, cada vez que eu escrevia, eu chorava muito, né? Eu começava, eu parava, voltava, chorava muito. Mas no momento que eu decidi, tomei a decisão é fundamental na nossa vida. Né? No momento que eu decidi que eu ia lançar um livro, aí eu fui atrás e as coisas começam a fluir naturalmente. Né? Ah, eu conheço alguém, eu conheço não sei quem, fulano pode te ajudar nisso. E aí tudo foi se encaixando e eu até quero agradecer a todas as pessoas que se envolveram, né? Yellow Blue, nossa, assim, muitos parceiros que foram pessoas incríveis, que fizeram Isso, parte agradece disso a tudo. todos aí. Nossa, foi um momento muito especial. É trabalhoso, mas gerar um livro é como gerar um filho, né? A expectativa, né? E quando você está lá corrigindo e olhando, e quando o livro chega, assim, sentir o cheirinho, ver o seu nome, é uma realização assim que não tem preço. Então, assim, você tem o desejo, faça. Né? Tem uma frase que diz que o feito é melhor que o perfeito. A gente não tem que esperar ser perfeito para fazer, a gente tem que fazer. E a gente só se aperfeiçoa no processo. Então, comece. Se o senhor já tem um livro escrito, então é Yellow Blue, já vou te indicar Yellow Blue. Promo Olha aí, Arte. pastor Almir. E é uma experiência maravilhosa, assim, é um processo longo, mas maravilhoso, que vale muito a pena, é gratificante demais. Dani, entrou aqui a Daiane Araújo e a Mariana Maia Viana. Está fazendo comercial aqui, não só está fazendo comercial dos seus pão de mel. Falou que seu meu pão Deus. de mel é maravilhoso. Olha aí, tem que dar um cachê lá para Mariana. Tem que dar um cachê lá para ela, aí, ó. Tá, vamos faturar. Tem uns pães de mel da Dani aí. Eu não tá faço dizendo... mais pão de mel, mas eu já fiz muito. Aí, hoje eu ó. faço só por encomenda e realmente é muito bom. Olha aí. Então, Dani, queremos agradecer a sua presença aqui, por todos que participaram com a gente. Com certeza. Se você siga a Dani lá no Instagram dela, tá aqui fixo no nosso chat, vai lá, siga ela no Instagram. Vai também no link da bio lá para você saber informações a respeito do livro. Sim. Né? E também tem um link lá da Amazon também do livro digital. Então não deixe, né, de poder ser enriquecido com esse livro, com esse testemunho.
né, como a gente falou aqui, vai ser edificante para a sua vida, para a sua família. Você pode presentear outras pessoas, até como a Dani falou aqui, tem muitas pessoas no momento enlutadas, né, vivendo esse luto, e você pode ajudar com esse livro. Talvez você não pode ajudar com muitas coisas, mas com um livro, né? E é bom. Se você não tem o costume de ler, eu indico para você, leia, porque faz muito bem. Ler transforma a nossa vida, nos leva a um conhecimento mais profundo, né? E até Jesus disse, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então é o conhecimento que nos liberta. Embora ele falou da verdade, mas é o conhecimento da verdade que nos liberta. Então esse livro está trazendo verdades para a sua vida, que vai te libertar. Então eu agradeço a vida da Dani, agradeço a vida da Dona Maria, da Melina, que vieram aqui. Vieram 2 vezes, né, gente? Olha, vieram, nossa, houve um contratempo ali, umas informações que não se encaixaram. Ela chegou aqui 8h20 da manhã. Mas ainda assim agradeço por você estar vindo aqui, mesmo com esse contratempo, vindo aqui compartilhar um pouco do seu livro e compartilhar essa mensagem, né, dessa vitória que você está tendo a cada dia, né? É um processo, dia após dia a gente vai vencendo, né, Dani? Então, agradeço todos que participaram com a gente aqui do nosso podcast. Dani, você quer agradecer? Pode agradecer. Com certeza, quero agradecer a vocês pela confiança, pelo convite. É realmente muito especial, nunca tinha participado, assim. Mas adorei, já quero voltar. Aí. E agradecer a todos que participaram, né, o pessoal que está aqui, a minha mãe, Melina, que sempre me acompanha em tudo. E eu conto com vocês lá nas minhas redes sociais. Quero conhecer todo mundo que está aí. Muito obrigada. Quero fazer as minhas considerações antes de terminar, mas quero aqui falar para a Dani Aguiar, aproveitar aí o pastor Rogério para vir no domingo, para pessoalmente falar a respeito. As minhas considerações são o seguinte. Uma vez disseram para mim, um colega meu, eu era bem jovem, por que você é tão legal? Eu falei, eu sou reflexo da minha família. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero dizer que você é reflexo da sua família. E eu quero dizer que por detrás de um grande homem, conforme o pastor José Aguiar, não só como marido, como pai, tem uma grande mulher. E hoje eu falo que eu sou o que sou por reflexo de trás de mim, tem também uma grande mulher. Então, essas são as minhas considerações. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. E que você tenha a prosperidade de Deus em fazer aquilo que Deus colocou no seu coração como ministério e Amém. Divulgar o nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor. Então, gente, nós agradecemos a participação de todos. Estamos encerrando já esse podcast, mas lembrando, quinta-feira nós temos a SAF aqui com a pastora Sônia. Semana passada eu falei tudo errado. Eu falei a sigla da SAF tudo errado. É Sociedade Auxiliadora Feminina, tá? Eu falei ao contrário. Mas tem SAF aqui, é uma mensagem abençoada com a pastora Sônia aqui, para edificar a sua vida, para transformar a sua vida. Então participe, é às 8h20 também. E na sexta-feira nós vamos ter mais um podcast. Vamos ter mais uma convidada aqui, a pastora e psicóloga Karina, lá da Igreja Celebre Vida, de Taubaté. Vai estar aqui conversando sobre Batalha da Mente com a gente. Então não perca, sexta-feira, 8h20. Faça aí as suas perguntas, como vocês fizeram, né? Faça aí suas perguntas, já deixe pronta, porque sexta-feira a pastora Karina vai estar aqui conversando com a gente no podcast sobre campo de batalha da mente. E no sábado, que horas é? A Zion? O Jonatas colocou aqui. Jonatas, dá um alô aí. 19h30? Ah, tá. O pastor Rogério já falou aqui. Vai começar a Zion nesse sábado, 19h30. Então não percam, uma mensagem aí para todos, para jovens, para todos, né? Exato. Os jovens de 0 a 100 anos. Está liberado. E no domingo. Então, você está aí convidado para participar aí do podcast, ó, das lives da Zion, do Ministério Zion, no sábado às 7h30. E no domingo, nós vamos continuar, né? Já começamos a fazer a live da Escola de Ministério, né? Esse domingo não deu para fazer no YouTube, nós fizemos a live
no Facebook, mas o Zé já subiu. Quando eu falo Zé, o rapaz aqui da técnica, tá? Não é a voz, não é alguém do além, não, é o Zé aqui. O Zé, o Rodolfo, o João Vitor quer aparecer também. O nosso futuro youtuber, João Vitor. Né? Eles já subiram aí para o canal da El Chamar a live da Escola de Ministério. O pastor Almir falou do relógio escatológico de Daniel. E essa semana nós vamos abordar sobre conceitos tribulacionistas. Então, que você não perca a Escola de Ministério. A live começa às 9 horas, a live no YouTube. Mas presencial, quem quer vir presencial, tomar um cafezinho antes de começar a live, venha aqui, antes de começar a Escola de Ministério, venha participar 8h30 com a gente. 9 horas a gente começa a Escola de Ministério. E 6h30 no domingo, culto de celebração. Não perca, né? Você pode vir tanto presencialmente quanto participar online. Se não dá para vir presencial, vem no online aqui, participa com a gente no YouTube. Mas se dá para participar, né? Se dá para participar presencialmente, venha, participe aqui com a gente às 6h30, culto da família, culto de celebração. Contamos com a presença de todos. Que Deus abençoe a vida de todos. E terça-feira próxima, no podcast, nós vamos falar sobre as moradias de iniquidade. Então não perca. Então não perca. Então nós agradecemos por todos que participaram aqui. Deus abençoe a vida de vocês. É o chamar mais do que uma igreja, uma família.